cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãs, caríssimos irmãos, caros fiéis, se lermos com atenção as palavras do Evangelho de hoje e se as ilustrarmos com as explicações dadas pelos doutores da Igreja, nós tiraremos grandes lições para a nossa vida particular, sobre a vida da Igreja e sobre o que está acontecendo hoje na atualidade. Vejamos então o que nos diz o Evangelho e ilustrando com o comentário de São Gregório Magno, na matinas de hoje à noite. São Lucas nos diz que Nosso Senhor foi abordado pelos pecadores e publicanos. Ele não só os deixou se aproximarem dele, mas foi comer na casa deles. Os fariseus logo murmuraram, dizendo: ele recebe os pecadores e come com eles. Vejamos se os fariseus têm razão em seu murmúrio. São Lucas nos diz que os pecadores e publicanos se aproximaram de Nosso Senhor para ouvi-lo. Eis aí toda a diferença. Nosso Senhor fala. Eis aí toda a diferença entre o ecumenismo, tal como ele é feito hoje em dia, e a atitude de Nosso Senhor. Nosso Senhor deixa os pecadores se aproximarem dele. Assim ele deixará Santa Maria Madalena, a pecadora arrependida, banhar-lhe os pés com suas lágrimas e enxugá-los com seus cabelos. E deixará a samaritana conversar com ele, ou melhor, tomará a iniciativa desta conversa. Ele chamará Zaqueu e comerá na casa dele. Chamará São Mateus e fará dele um apóstolo. Ora, todos estes, nos diz os evangelhos, eram pecadores. Mas que fez Nosso Senhor? Ele lhes reprovou o pecado e em seguida lhes infundiu a graça do arrependimento. Numa palavra, ele os converteu. Nosso Senhor acolhe os pecadores para convertê-los. A religião católica, dizia um grande escritor inglês, arrependido de seus gravíssimos pecados passados, ele dizia: a religião católica é feita para os grandes santos e para os grandes pecadores. Por quê? Porque ela, e ela só, pode converter o coração humano, graças ao preciosíssimo sangue de Nosso Senhor, derramado por nós no Calvário. Eis aí toda a diferença entre o que faz Nosso Senhor e o que estão fazendo os liberais e modernistas atuais. O ecumenismo e a nova moral consiste em se aproximar dos pecadores sem lhes dizer nada, sem fazer nada para convertê-los. Duas atitudes totalmente opostas. Nosso Senhor fala, corrige, converte. O liberal modernista se cala e não corrige. Não converte e acaba provando o pecador e o afundando no seu pecado. Mas o Evangelho de hoje nos fala de uma outra atitude, um pouco diferente, da parte dos fariseus. Ele não se parece, ao menos à primeira vista, com os liberais modernos. Eles se parecem, ao contrário, com os antiliberais extremos que poderiam cair num excesso que seria murmurar contra Nosso Senhor Ele mesmo. E segundo eles, Nosso Senhor não devia nem se aproximar, nem falar, nem comer com os pecadores e publicanos. Vejamos, pois, o que diz São Gregório Magno. São Gregório Magno, após recordar esse fato, conclui: do que acabamos de ouvir, podemos concluir que a verdadeira justiça é compassiva e que a falsa justiça é sem compaixão. Temos, pois, três atitudes diante dos pecadores, duas ruins e uma boa. As duas ruins ocupam lugares extremos. A única boa ocupa o centro, no equilíbrio superior, o cume entre dois abismos viciosos, dois pecados gravemente condenáveis. No centro temos Nosso Senhor Jesus Cristo,
que odeia o pecado, mas ama o pecador. Eis a virtude, eis a perfeição. Nos extremos opostos temos de um lado o liberalismo e de outro lado o rigorismo farisaico. O liberalismo peca porque não odeia o pecado e ama com falso amor o pecador. Então ele nem odeia o pecado, nem ama o pecador verdadeiramente. O rigorista farisaico peca porque não ama o pecador, embora pareça odiar o pecado. Pareça somente, pois na verdade o fariseu peca mais gravemente ainda, pois sabemos que eles pediram a morte do autor da vida. E Pilatos lhes concedeu. Nosso Senhor, para corrigir os fariseus, vai lhes propor uma parábola. Um homem tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Deixou as 99 no deserto e foi à procura da única ovelha perdida. Eis o coração de Nosso Senhor. Cada ovelha é única, cada ovelha é objeto de uma predileção. Ele parte, ele deixa os anjos no céu, representados pelas 99 ovelhas, esses anjos que não precisam fazer penitência. Ele toma a natureza humana e vem ao mundo salvar a ovelha perdida, ou seja, o gênero humano. Mas isto não é tudo. A redenção já está feita, o sacrifício da cruz já está realizado, a Santa Igreja já está fundada e, no entanto, a ovelha perdida, a ovelha que abandona as promessas do seu batismo, a ovelha que caiu nos espinheiros do mundo, se multiplica. Que será dos pecadores, clamava angustiado São Domingo de Gusmão, numa agonia mortal. Que será das ovelhas desgarradas? Que faremos nós? Faremos como os fariseus, dizendo, elas são pecadoras, que se percam, que sejam punidas, condenadas. Que Deus nos livre de agir assim. Nós devemos fazer como os santos, como São Domingo de Gusmão, como Santa Teresinha, como Josefa Menendez e Santa Gema Galgani e todos os santos. Santa Teresinha havia por acaso visto no jornal de seu pai que um assassino, Pranzini, havia sido condenado à morte e se recusava de receber o sacerdote para se confessar. Ela então concebeu a ideia de obter a conversão desta ovelha desgarrada. Esquecendo todas as outras intenções, ou ao menos concentrando todas as suas forças, todo o seu empenho na conversão desta alma, ela ofereceu sacrifícios e orações a Nosso Senhor de tal maneira inflamada pela caridade, que ela teve certeza de que Nosso Senhor não recusaria de lhe dar aquela alma, que aquela alma se salvaria, apesar do seu pecado. E que essa alma seria o seu primeiro filho espiritual. Sim, aquele assassino seria seu filho, pois ela obteria para ele a vida. E o próprio da maternidade é a vida. Eis aí a comunhão dos santos. Eis aí a misteriosa, mas tão real comunhão dos santos, que permite uma menina de menos de 15 anos, uma menina que penso eu devia estar pelos seus 13 anos, quando isso aconteceu, intervir na vida e no destino de um assassino, e trazê-lo de volta ao aprisco de Nosso Senhor, lhe obtendo a salvação eterna, tal qual na parábola de hoje. No dia após a execução daquele assassino, Santa Teresinha olhou o jornal. Seu pai não permitia às suas filhas de lerem o jornal. Como todo bom pai católico, pai de família católico, ele afastava suas filhas destes meios modernos de informação, onde sempre se mistura algo do mundo. Estava no século XIX, mas o mundo sempre foi o mundo. E hoje as coisas estão bem piores. Os pais não devem deixar os jornais ao alcance de seus filhos, como fazia o pai de Santa Teresinha. Uma vez São João Bosco foi abordado por uma família e o pai falou, meu filho era muito bonzinho, agora realmente ele não quer mais rezar, não quer, está completamente mudado. E eu não sei a razão. E São João Bosco olhou em cima da mesa e viu um jornal. E viu um jornal onde tinha gravuras que eram indecentes. Ele olhou para o pai e falou, você não precisa procurar muito longe. A razão está ali em cima da mesa. Então os pais têm essa obrigação. E o Santa Teresinha então não lia o jornal. Mas ela pensou que naquele caso tão especial, ela podia olhar. E ela então leu a notícia
da execução do assassino, pelo qual havia rezado tanto e feito tantos sacrifícios. E que leu ela? Ela leu que o assassino fora levado à guilhotina, recusando o tempo todo a assistência do padre, que o acompanhava. E parecia que este homem então ia morrer com seus pecados. No entanto, no último instante, antes que caísse aquela lâmina da guilhotina, vocês sabem que a guilhotina é formada por 2 traves, uma grande lâmina de ferro, a pessoa bota a cabeça embaixo e eles sobem aquela lâmina pesada e a deixam cair, ela caindo corta a cabeça do condenado. Era usado na França até não faz muito tempo. E a guilhotina, então, logo antes de cair a guilhotina, o padre estava junto dele, ele já estava ali pronto para ser morto, quando Pranzini, de repente, estica a mão, pega o crucifixo das mãos do padre e o beija com grande devoção. Isso bastou para que Santa Teresinha tivesse certeza de que aquela alma havia se salvado. Ela havia dito a Nosso Senhor que ela tinha certeza de que Nosso Senhor não recusaria a graça da conversão daquele homem, e que mesmo se ele não desse nenhum sinal de conversão, ela estava certa que aquela alma não se perderia, pois ela tinha certeza que Nosso Senhor atenderia o seu pedido. Mas que alegria não foi para aquela menina ver que Pranzini dera um sinal evidente de mudança das disposições de sua alma. E ela então experimentou o que diz o Evangelho de hoje. Eu vos digo, haverá maior alegria no céu por causa de um pecador que faz penitência, do que por causa de 99 justos que não precisam de penitência. Na crise atual nós devíamos fazer o mesmo. Como diz São Gregório, a verdadeira justiça é cheia de compaixão, a imitação de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. A falsa justiça, ao contrário, é cheia de desprezo. Quando São Pio X soube que o modernista Loisy, excomungado pelo mesmo Pio X, estava morando numa das dioceses da França, ele escreveu ao bispo daquela diocese: se Loisy fizer um passo em vossa direção, faça 2 em direção a ele. São Pio X procurava salvar aquela ovelha desgarrada, mesmo sendo ela mais lobo do que ovelha. Assim devemos nós também fazer. Os progressistas são lobos vorazes, mas enquanto estão neste mundo, eles podem se converter. Como? Se nós fizermos como Nosso Senhor, isto é, se nós lhe dissermos a verdade, como ele disse à samaritana, e como está dito no Evangelho de hoje, que os pecadores e os publicanos vinham a Nosso Senhor para ouvi-lo. Nosso Senhor falava, Nosso Senhor lhes dizia a verdade. Nós devemos evitar os 2 erros, que são o erro liberal, que aprova o pecado, e o pecado do erro e o erro farisaico, que despreza o pecador e que murmura contra Nosso Senhor. A verdadeira atitude é a de São Pio X. São Pio X disse a verdade, chamando os modernistas não só de apóstatas, mas de traidores. Assim falava também o Père Calmel. Falavam assim para machucar? Não. Ou se quiserem, sim, mas machucavam para curar. No fim das contas, São Pio X queria a cura de Loisy. E nós devemos querer a cura e a salvação dos liberais. Nós devemos também querer que os liberais não pervertam o povo católico. Por isso nós devemos combatê-los. Por isso São Pio X excomungou Loisy, este modernista que se mostrava tão obstinado. Trabalhemos, pois, com zelo na salvação das almas, como os santos ensinaram, com vigor, com força, mas querendo a salvação deles. Um bom soldado vai à guerra e atira e mata o inimigo, mas faz a guerra sem ódio. Ele faz a guerra por amor da sua pátria. Ele enfrenta o inimigo, ele expõe a sua vida, ele o ataca, ele o vence, ele o derrota, não por ódio, mas por amor de um bem maior, que é a sua pátria, por um bem maior que é a Igreja Católica, por um bem maior que é a fé católica, por um bem maior que é essa vida da graça. Aquele que salvar uma alma que seja,
aquele que tirar do pecado uma alma que seja, aquele que esclarecer uma alma que seja, alegrará o coração de Nosso Senhor e terá grande glória no céu. Saibamos falar com franqueza. O Père Carmel, após explicar a uma moça as exigências da modéstia, que essa moça não observava por ignorância e por respeito humano, ele disse essas palavras fortes: medite, minha filha, estas verdades diante da Virgem Maria, e você verá toda a sua covardia. As palavras deram o seu fruto. De liberal, esta moça se tornou verdadeira católica, e mais tarde se fez dominicana, e quem sabe foi professora de alguém que está aqui dentro desta capela. E por sua vez, certamente, esta moça, tornada dominicana, certamente soube dizer a verdade a outras almas, de modo a orientá-las para Nosso Senhor. Logo na crise atual, não nos lamentemos do calamitoso estado da sociedade, do clero e dos católicos. Ou melhor, se nós lamentarmos, unamos ao nosso lamento o trabalho enérgico, o trabalho confiante, o trabalho que visa a conversão das almas. E nós veremos que no céu haverá grande júbilo pela conversão, que seja mesmo de uma só alma, de uma só dentro dessas almas que são arrastadas pelo modernismo, pelo liberalismo, e que entre essas almas esteja, antes de tudo, a nossa. Trabalhemos para salvar a nossa própria alma, pois é dela que nós temos a responsabilidade primeira. E assim demos a Nosso Senhor a alegria de poder contar conosco no céu e assim alegrar os anjos, a Virgem Maria e a Santíssima Trindade, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.